Saudações, sejam bem-vindos ao nosso curso de resoluções de prova da banca objetiva. Na última aula resolvemos a questão 20, nessa aula vamos resolver a questão 21. A medida da geratriz de um cone circular reto é de 4 raiz quadrada de 3. A medida da base é a metade do valor da medida da geratriz. Qual é o volume desse cone em centímetros cúbicos? Vamos desenhar nosso cone circular reto. Aqui é a medida da geratriz. A questão dá o valor, que é 4 raiz quadrada de 3. Um outro elemento importante do cone é a altura. Vamos traçar a altura aqui desse cone. E aqui temos o nosso raio. A questão fala que o raio é a metade do valor da medida da geratriz. Então, dividindo isso aqui por 2, a metade é 2 raiz de 3. Toda vez que eu tenho a medida da geratriz e o raio, eu consigo encontrar a altura aplicando o Teorema de Pitágoras. E relembrando o que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Então, nesse caso aqui, a minha hipotenusa é representada pela geratriz. Então, vai ser 4 raiz quadrada de 3 ao quadrado, igual, a ordem aqui do cateto não tem problema, 2 raiz de 3 ao quadrado, mais h ao quadrado, que é a nossa altura. Chamei de h, mas você poderia chamar de x, de a, fica a seu critério. 4 raiz de 3 ao quadrado, eu posso aplicar essa propriedade aqui, ó. A vezes b ao quadrado. Eu faço o quadrado do primeiro aqui, vezes o quadrado do segundo. Então, nesse caso, vai ser 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 ao quadrado. Igual, mesma coisa, 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 ao quadrado, mais h ao quadrado. 4 ao quadrado, 16 vezes raiz de 3 ao quadrado, dá 3. Lembrando, raiz quadrada de a elevado ao quadrado, eu posso simplesmente escrever a. É uma outra propriedade. Igual a 2 ao quadrado dá 4, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, dá 3, mais h ao quadrado. Vamos resolver essa equação do segundo grau incompleta. 16 vezes 3 dá 48, igual a 4 vezes 3, 12, mais h ao quadrado. 48 menos 12, igual a h ao quadrado. 48 menos 12, 36h ao quadrado. Então, eu posso escrever isso ao contrário. E aí, nesse caso, h é igual a raiz quadrada de 36, h é igual a 6. Professor, por que você encontrou a altura? Porque eu preciso da altura para calcular o volume. Então, lembrando, em geral, o volume vai ser área da base vezes da altura. Aí eu tinha um professor que falava o seguinte, menos quem tem ponta. Ou seja, para ter ponta, você precisa sempre de 3 pessoas. Então, se tem ponta, você divide por 3. Vocês entenderam a piada aí. Então, nesse caso, o volume do cone, como tem ponta, eu divido por 3. É área da base vezes a altura. A altura a gente descobriu que é 6. E quem é a área da base? Se você observar, a figura que a gente tem é um círculo. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Então, substituindo, quem vai ser esse volume? O volume vai ser igual a 1/3 vezes a área da base, que é π, vezes o raio. Nesse caso, vai ser 2 raiz de 3 ao quadrado, vezes a altura que a gente encontrou, que é 6. Então, o volume vai ser igual a 1/3 vezes π, vezes... Aí eu faço 2 ao quadrado, vou fazer direto. 4 vezes raiz de 3 ao quadrado,
3 vezes 6. Aí você pode multiplicar e dividir por 3 ou simplesmente já simplificar, ó. Esse 3 com esse 3. Então, o volume vai ser igual a 6 vezes 4, 24 pi. Como eu estou trabalhando com centímetros, centímetros cúbicos. E é a letra A. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!